Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, juntos, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos ver juntos a mensagem de número 145. O título dessa mensagem é Doutrinações. Hoje em dia, em muitas casas, ou já numa parte do movimento espírita, não se usa mais o termo doutrinar. Usa-se o termo esclarecer. É a mesma coisa, com um nome diferente. Mas lá no século XX era usado um termo geral, que era a doutrinação, que era o trabalho feito junto aos espíritos sofredores nas reuniões mediúnicas, ou seja, se ministrava a doutrina espírita, esclarecimento espírita, de uma forma, obviamente, para ser espírita, uma forma fraterna, amorosa, né, e clara, objetiva. Mas Emmanuel vai destacar, para ilustrar as suas ideias, o versículo número 20 do capítulo 10 da narrativa do Evangelho feita por Lucas no Novo Testamento. E lá nós temos as palavras de Jesus dizendo-nos o seguinte: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Ou seja, que não nos alegremos porque os espíritos se sujeitam a nós, a nosso verbo, ao nosso esclarecimento ou doutrinação. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. E a única forma dos nossos nomes estarem escritos no céu é nós praticarmos o Evangelho na nossa vida, que são as leis de Deus que estão na nossa consciência. Então, dessa forma, estaremos fazendo brilhar a nossa luz. Muito bem. Então, Jesus vai destacar que muito mais importante do que tentar mudar o outro é se mudar. Certo? Porque quando tentamos mudar o outro, aqui no mundo encarnado, e em especial em situações como essas das reuniões mediúnicas, quem será que realmente faz o esclarecimento, não é? Vamos às ideias do nosso Emmanuel, tão esclarecedoras. Frequentemente, nos diz o nosso amigo espiritual, frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, quer dizer, muito felizes, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões mediúnicas empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muita vez ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, que são as reuniões mediúnicas. Sequiosos, sedentos por orientar em contatos mais diretos, através de médiuns, os amigos inconscientes ou infelizes, os espíritos levados às reuniões mediúnicas, dos planos imediatos à esfera carnal, ou seja, aquele mundo espiritual bem pertinho de nós, onde estão os trabalhos de socorro aos desencarnados. Continua o nosso Emmanuel. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a
pouco de aprender em proveito próprio. Eu participo de 2, 3, 4 reuniões mediúnicas. Acreditem, existe isso. E vai-se o foco tão grande no número dos desencarnados atendidos que às vezes não se presta a devida atenção na qualidade da nossa ação aqui como espírito reencarnado. Nós não somos mentores em reuniões mediúnicas, não é mesmo? É bom que a gente saiba direitinho o papel que nós exercemos nos trabalhos espirituais neste mundo. Continua então, esclarecendo-nos mais ainda o nosso Emmanuel, que os doutrinadores sinceros em proveito próprio, por submeterem criaturas desencarnadas, li errado, que os doutrinadores sinceros se rejubilem, ou seja, se alegrem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado não propriamente por eles em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Vamos dar uma paradinha aqui. Não quer dizer que não é o encarnado que esclarece? Daí nós temos falado na nossa real situação como tarefeiros do bem na Terra. O bem que sai de nós no socorro, Jesus uma vez disse, não há 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome que eu não esteja entre elas. E não colocou o fato de alguém estar sozinho fazendo algo em nome dele, porque isso não existe. Qualquer trabalho no bem, a pessoa pode estar se sentindo sozinha, fazendo alguma coisa, não está. Tem um amigo espiritual junto dela. Então, sempre no trabalho do bem, é um trabalho em equipe. O trabalho no bem é um trabalho em equipe, sempre em equipe. E a coordenação dos trabalhos do bem na Terra partem do mundo espiritual, dos espíritos que têm condições de estarem gerenciando esse trabalho. Não somos nós aqui. E ele aqui é bem claro, dizendo que nos utilizam a maneira de canais para a misericórdia divina. Então, nós somos canais. Bons canais quando estudamos, quando estamos de boa vontade, quando fazemos com amor. Tudo isso vai qualificar a nossa vibração e nós poderemos ser mais úteis ainda. Estou aqui me lembrando de uma situação que eu não sei se eu já trouxe aqui, do médium Divaldo Pereira Franco, em que ele estava sempre sendo buscado para resolver alguma coisa. Pessoas necessitadas o procuravam, precisavam disso, precisavam daquilo, era uma situação, era outra, era outra, era outra. E lá, num determinado dia, no final do trabalho mediúnico dele, lá na Mansão do Caminho, já era tarde, as pessoas já estavam exaustas, as pessoas já estavam a última já a sair, quando entra uma senhora ainda pedir uma coisa. E ele estava muito, muito, muito exausto. Mas buscou forças em si mesmo e se questionou mentalmente ali diante daquela pessoa, porque isso acontece, né? As coisas estão acontecendo, muitas vezes nós estamos falando e estamos aqui em discussões mentais ou em diálogos mentais paralelos. Então ele começou, mas eu não mereço isso, eu já trabalhei até tarde, eu estou exausto. E aí a mentora dele apareceu e disse a ele que se aquilo estava acontecendo, é porque seu nome estava inscrito no livro da vida dos servidores. Que o alto, quando precisava, naquela região, de lançar mão de alguém de boa vontade, buscava lá no livro e encontrava o nome dele. E aí ele parou, olhou e falou assim, quer dizer que pensa tudo isso mentalmente, a senhorinha ali na frente dele.
Ai, quer dizer que meu nome está inscrito num livro lá no mundo espiritual superior? E é interessante, não é? Como vai bater com o quê? Vai bater com... Ai, mas a pessoa fica toda. Né? Ai, meu nome no livro, no plano espiritual. E aí ele ficou logo alegrinho e se dispôs a atender com boa vontade a senhora. Isso é psicologia, não é? Psicologia. Então, é isso. Nós não percebemos o quanto somos beneficiados quando beneficiamos. E passa a ser vamos dizer assim, algo que muitas vezes, claro, estamos aqui, ainda não somos luz, não é? Então, às vezes, nos sentimos fustigados, cansados. Se nos sentimos, imagine, injustiçados, ainda nos sentimos injustiçados. Mas vamos prosseguindo, porque sabemos da importância para o mundo do bem. Né? A importância para o mundo que é o bem. Para todo mundo. E quem está no mundo também? Nós. Então começa em nós mesmos. É muito bom, mas não adianta nós tentarmos mostrar o bem para o outro se não estivermos também tentando desenvolvê-lo em nós. O que, referindo-nos agora à questão das reuniões mediúnicas, o que adianta estar ali, não é, tentando se esclarecer ou doutrinar um espírito infeliz? Sem que haja o trabalho realmente de nos doutrinarmos, evangelizarmos, esclarecermos, mudarmos a nossa atitude interna. Muitas vezes as palavras são lindas, tocadas de melodiosa voz enternecida, mas muitos espíritos esperam a reunião acabar e nos seguem para casa, para verificar se todas aquelas belezas evangélicas e aqueles esclarecimentos de perdão, de calma, de prosseguir a vida, de amar o próximo, se tudo aquilo realmente é efetivo na vida daquele que falou. E muitas vezes os espíritos retornam nas reuniões e confrontam, mesmo que não haja má intenção, mas a hipocrisia daqueles que falam e não fazem. Naquele velho ditado que diz: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas acontece que essas são as nossas testemunhas invisíveis. Eles vão. E a espiritualidade deixa? Deixa. Por quê? Porque nós precisamos aprender a fazer o que estamos falando. Quando falamos alguma coisa, qualquer coisa, principalmente na ação do bem, principalmente, né, essencialmente na ação do bem, estamos primeiro falando para nós mesmos e convocando a nós mesmos. Daí ser a palavra algo tão forte, de tamanha responsabilidade. Então, aqui redimidos, eu não conheço. Aqui em casa acho que não mora ninguém redimido. Estamos todos naquela luta, mesmo de espíritos imperfeitos neste mundo de provas e expiações, buscando dar o nosso melhor a cada dia, revendo os erros, pois ainda estão aí diariamente, revendo os erros, tentando nos melhorar, fazendo o que Santo Agostinho nos aconselha em um livro dos Espíritos, chegar à noite, revisar, isso não foi bem, amanhã eu tenho que ficar atento, porque as situações vão voltar, porque nós precisamos superá-las. Então vai ser um exercício constante, daí a providência divina fazer esse processo de nos oferecer as oportunidades, tantas vezes quantas sejam necessárias, para que a gente realmente consiga finalizar o aprendizado dessa virtude, depois daquela virtude, depois daquela, depois da outra. É claro que isso não vai acontecendo numa ordem de fila, não é? Mas vai acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo. É claro que umas nós vamos trabalhando melhor do que outras. O nosso Emmanuel, então, caminhando já aqui, porque nós paramos num ponto e vírgula,
mas precisávamos falar sobre essa questão mesmo de sermos não aqueles que levam a luz, mas simplesmente que levam, não aqueles que dão a luz para o outro, mas aqueles que simplesmente servem de canal para que a luz do alto passe por nós e auxilie o outro. Então não adianta a gente ficar muito glamourizado, muito nem nada, né? Com o bem que realizamos e o bem que fazemos na vida do outro, por que não somos nós? Um dom que Deus nos permite sermos, temos essa oportunidade de servirmos de instrumentos. E quantos afetos conquistamos neste trabalho? Então, como nós agradecemos de podermos servir de instrumentos, e a gente sempre, né, que pode, fala assim, mas não tem nada, não, vai ser isso, vai ser aquilo, é nada, olha só está passando por mim. Mas é claro que os afetos sinceros dos corações, claro que é o meu coração, que também acaba se aproximando daquele coração. Quantos afetos se constroem nesses contatos? Nós não estamos falando de reunião mediúnica, não. Nós estamos falando do nosso dia a dia. Porque os contatos onde o alto nos usa como canais não é só reunião mediúnica. É na fila do pão, é no mercado, no banco, dentro de casa, então, muito. Então é no trabalho, em todas as situações, nós podemos servir de canais para a ação dos bons espíritos. Afinal, não vamos esquecer, todos nós somos médiuns. É claro que tem uns que têm essa percepção ostensiva da sua mediunidade. E nós, simplesmente, nós que não temos essa ostensividade, claro que muitos que nos escutam têm, mas nós que não temos a intuição. E aí vamos apurando e com o tempo vamos percebendo isso assim, essa ideia não é minha não estava pensando isso. A gente não é médium, mas a gente é inteligente, né? Aí a gente vai pensando, não estava pensando isso, de onde que veio essa ideia? Gente, que ideia boa! Se eu não estava pensando nisso, me veio uma ideia boa, veio da onde, gente? Claro que alguém está ali, olha. Às vezes tem momentos em que nós estamos relaxados e as ideias vêm. Aquele assunto que eu estava preocupada semana passada, o assunto volta, com uma ideia boa. Pode ser no banho, pode ser no momento que eu esteja cuidando do jardim, das minhas plantinhas, cozinhando ali, absorta no tempero. Então, naqueles momentos em que nós estamos com o nosso mental mais liberado, e bem, né? E vibrando bem, uma vibração bacana, aí o anjo guardião aproveita e vai conversando com a gente. Então, nosso irmão estava dizendo aqui, os utilizam a maneira de canais para a misericórdia divina, que esse regozijo, que essa alegria, nasça da oportunidade de servir ao bem, e não de ficar, né? Fui eu que auxiliei aquela pessoa, aquele espírito, aquele companheiro lá de casa a se reerguer. Melhor não pensar assim, não. Melhor pensar assim, obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir ao bem, que é isso que ele diz, que esse regozijo nasce da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. Que é a fé, solidamente guardada no coração. Então nós agradecemos porque nós conhecemos e acreditamos nesse sistema maravilhoso que a providência divina usa para a caridade no mundo, para o bem efetivo no mundo, para o bem em ação no mundo, que é a caridade. Entre as certezas doces da fé. Esse é o nosso irmão. E ele conclui dizendo, a palavra doce do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os espíritos os discípulos inquietos de hoje. Bom, os discípulos inquietos também são espíritos, não é? Nós aqui também somos espíritos encarnados, mas bem mais específicos os discípulos de hoje, que ele coloca como discípulos inquietos, aqueles que
se inquietam buscando esse destaque, esse glamour, essa atenção para a sua performance, quando é simplesmente um canal. E sobre essas oportunidades, o que nos vem é gratidão, gratidão pelas oportunidades. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Quem? Vamos orar? Querido Mestre amado, Jesus querido, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos encarnados, aprendendo as desafiadoras lições que nos trouxestes com o Evangelho. Obrigado, Jesus, pelos desafios do lar. Obrigado, Senhor, pelos desafios profissionais, pelos desafios da nossa comunidade, da nossa sociedade. Ampara-nos, Jesus, em nossos esforços diários. Ampara-nos, Jesus, no nosso lar. Ampara e abençoa nossos familiares, nossos afetos, nossos irmãos todos de humanidade, Jesus. Abençoa-os, ilumina-os, ilumina-nos. Que as tuas bênçãos de paz e de luz estejam em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.